Boa tarde, meu nome é André Antunes. Vamos dar início a um webinar sobre avaliação imobiliária orientada para promotores. Antes de falar na parte dos pré-dimensionadores e geradores de orçamentos, ou seja, estes programas que nos permitem criar, de certa forma, a estimativa orçamental de forma automática, e antes também de passar para essa estimativa orçamental para o Arquimedes, onde podemos fazer então alterações. Vamos falar um pouco sobre, e algo que também já foi visto nas outras webinars, vamos falar um pouco sobre o gerador de preços, para quem estiver a ver a primeira vez. Ou seja, no caso do gerador de preços, isto acabará por ser este software, acabará por ser o motor ou o coração de todos os outros programas de orçamentação. Se bem que o primeiro programa de orçamentação que a CIP criou foi o Arquimedes, a partir daí pronto, surgiu a necessidade de se criar um banco de preços parametrizável, orientado para a habitação. E a partir daqui, com este programa do gerador de preços, foi então possível começar a desenvolver outros programas de orçamentação automatizada e, enfim, começar a ligar os programas de estruturas, os programas de redes, para a exportação automática do orçamento para o Arquimedes, ou seja, são uma série de softwares então que vão gravitar à volta do gerador de preços, de forma, isto para quem tem que trabalhar em orçamentação, nos facilitar bastante o trabalho. Nós iniciando aqui o gerador de preços, agora vai abrir o software, e sendo uma base de consulta, enfim, é um software muito simples de usar, ou seja, isto basicamente é apenas uma base de consulta, onde vamos poder consultar preço a preço cada um dos trabalhos que quiser pesquisar. Sendo que o gerador de preços basicamente é um gerador de preços compostos. Temos sempre a possibilidade de poder ver o que é que compõe cada preço composto, seja só de composição de preços simples, mas o programa como finalidade é a criação de um preço composto de um determinado trabalho. Fora outras opções que entretanto foram-se desenvolvidas pelo gerador de preços, que iremos ver a seguir. Relativamente ao gerador de preços em si, ou seja, logo no início, quando nós entramos no gerador de preços, temos aqui alguns campos que podemos procurar. Isto funcionará como o explorador do Windows, ou seja, vamos desdobrando estas opções e vamos podendo ir consultando cada uma delas. Logo de início, quando temos um projeto, ou seja, quando abrimos o gerador de preços, temos a possibilidade de escolher qual o tipo de obra que nós vamos consultar cada um dos preços compostos, se é uma obra nova ou se é de reabilitação, e a partir daí a localização para onde estamos a consultar um determinado preço, sendo que na instalação em português do programa, o programa tem estas possibilidades: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. No caso do gerador de preços, com o programa instalado noutras versões, depois temos também geradores de preços para estes países que estão aqui anunciados. Relativamente então ao programa, isto funciona muito simples, ou seja, nós na localização, aqui por defeito está Braga, mas basta escolher qualquer uma das regiões e a partir daí fazer a consulta desse determinado preço. Estando então a região selecionada, o que nós fazemos aqui em preços compostos, vamos poder parametrizar um pouco mais o gerador de preços, ou seja, a grande vantagem do gerador de preços, em relação, por exemplo, à folha do INEC, ou seja, das tabelas do INEC relativamente aos preços, é que este programa é parametrizável, ou seja, se eu colocar aqui 500 ou 5000 superfície total construída, os rendimentos e o custo final do preço composto em questão vai variar. Ou seja, o programa tem as curvas internas, enfim, faz um cálculo automático interno em que nos vai adaptar os preços compostos relativamente às condições da obra. Seja em superfície total construída, a superfície de piso tipo, número de piso acima da rasante, não é? Porque eu posso não ter uma superfície total construída, vamos imaginar, de um valor fixo, mas depois ter 20 pisos acima da rasante e pronto. E o custo, por exemplo, do metro cúbico de pilar vai ser
diferente, não é? Porque nós vamos ter que levar o botão a 20 metros de altura e o programa entrará sempre com isso em conta na criação, na quantificação do preço composto. Se nós tivéssemos uma superfície tal construída, também 2.000 ou 5.000 metros quadrados, mas tivéssemos só 2 pisos, enfim, teríamos o preço um bocadinho mais baixo relativamente à área de construção, não é? Que é uma área de construção muito maior, mas também já não tínhamos a tal dificuldade de levar o botão a 20 pisos de altura, ou seja, isto é só uma série de fatores que se vão interligando uns com os outros que fazem então com que tenhamos o preço composto o mais ajustado possível. A mesma coisa, ou seja, nós temos aqui a acessibilidade do terreno, a acessibilidade à obra, a topografia do terreno e o tipo de mercado, como é que o mercado se encontra. Na acessibilidade nós temos muito boa, até dificuldade alta e topografia desde plana muito acidentada. Isto basicamente é só fazermos um clique em cada uma destas hipóteses e a partir daí o programa vai adaptando então o gerador de preços. Eu para ter então a ideia sobre o que eu hei de escolher, não é? Porque para mim boa, normal, enfim, isto por palavra diz-nos muito pouco, não é? Mas dentro dos menus nós temos sempre um ponto de interrogação, isto é transversal aos programas todos que temos. Ao clicarmos neste ponto de interrogação, tudo que fica sublinhado a azul quer dizer que tem ou fica com um quadro azul, quer dizer que tem uma ajuda, ou seja, uma acessibilidade normal teria então estas condições. A rua de acesso transitável à obra, uma largura de 8 a 10 metros, estacionamento controlado, limitações de acesso a quem mesmo aqui no guia da bem de tonelagem, etc, etc. Uma acessibilidade, dificuldade alta, proibição para o acesso de caminhões, sem espaço na via pública, etc. Nós a partir daqui vamos podendo então escolher, ter critérios de escolha para a acessibilidade. Isto depois é a mesma coisa para as outras opções. Pronto. A partir daqui, nós poderíamos então dizer estes campos, o tipo de edificação, se é multifamiliar, a localização se é isolada, se é de canto ou de paredes mieiras, e no caso de isolada, na própria geometria da planta, nós podemos, clicando aqui, especificar e dizer no programa que tipo de edificação é que eu vou fazer. Pronto, isto seria mais um fator a alterar, não é? Porque isto é mais simples de execução do que isto, ou do que isto. Pronto, isso também irá fazer influenciar os preços dos preços compostos. Não é? Pronto, a partir daqui, o que é que nós poderíamos? Poderíamos então, lá está, como tinha referido anteriormente, como se estivéssemos no explorador do Windows, virmos a estes campos e visualizarmos cada um dos campos. Por exemplo, no caso, se eu quisesse consultar em estruturas, a estrutura desdobra-se para vários tipos. Vamos aqui ao campo HE, botão armado. Dentro do botão armado, se eu quisesse considerar, por exemplo, vigas, e dentro de vigas temos então metro cúbico de viga de botão armado, o programa então vai-nos gerar aqui uma janela sobre as vigas. Dentro do preço composto, ou seja, dentro do capítulo vigas, ainda temos várias situações que podemos então parametrizar aqui. Se é o tipo de viga, se é rasa ou se é alta, o pé direito do piso, o tipo de betão, se é reciclado, se é convencional, se é preparado em obra, se é fabricado em central, tipo de tonagem, se é com grua ou com bomba. E à medida que nós vamos fazendo qualquer alteração, o preço por metro cúbico está aqui, que depois vamos ampliar a janela, vai sendo alterado, ok? O programa vai adaptando o texto e adaptando também o custo final, ok? A partir daqui, há outras situações que o programa tem de interesse, que é, por exemplo, nós colocarmos uma classe de exposição em que a corrosão por carbonatação seja, por exemplo, um XC3, ele vai-me eliminar classes de resistência do botão que são incompatíveis por esta classe de exposição. Okay? Se eu colocar ali XC3, então o botão mínimo que eu posso colocar é o C3037. Isto é interessante porque, de certa forma, isto para quem está a trabalhar só na parte da orçamentação e não está a fazer a parte do projeto de botão armado, impede-nos, de certa forma, de fazer erros de orçamentação, ou seja, considerar classes de botão por algum engano, por exemplo, e assim o programa vai nos impedir de criar esses erros de orçamentação. Bom, dentro do software há uma série de preços que têm estas ligações internas, coisas que enfim, que fomos beber ao regulamento e fomos colocando aqui. Pronto, a partir daqui nós tínhamos então o botão, qual é o aço que vamos usar, qual é o sistema de cofragem, os complementos, se for o caso. E o que o programa nos vai fazer então é a geração do preço composto e o ampliando esta janela
tenho então a decomposição deste preço composto, ou seja, este metro cúbico de viga de betão armado que nos fica por 386,30 cêntimos, é composto, todos estes elementos estão aqui, ou seja, sistema de cofragem, separador homologado para vigas, aço, betão, oficial permanente estruturista e ajudante estruturista. O que nós temos aqui é o rendimento de cada um deles, o seu preço unitário, e então o rendimento vezes o preço unitário vai dar este valor, e somando isto tudo temos então o total. Pronto. Ou seja, o gerador de preços de base, o que nos permite fazer, o que nos permite consultar a nível de custos é isto, ou seja, um programa que se propõe a este fim. Dentro desta opção nós podemos imprimir isto daqui diretamente, ou então se quiséssemos exportar para estes formatos que temos aqui, RTF ou DocX, que dá para alterar no Word. De qualquer forma, encerrando esta janela, este preço composto está aqui, também podemos exportar para Excel. Okay? Daria para exportar apenas este preço. A partir daí, o programa foi desenvolvendo-se cada vez mais e dentro de condições técnicas, pronto, tínhamos aqui as condições técnicas deste trabalho, isto depois servirá também para a parte da caderno de encargos, a recepção dos materiais. Ok? Temos aqui várias opções. Tudo isto depois pode ser exportado da mesma forma como mostrei o orçamento. Os resíduos gerados. Ok? A energia incorporada e emissões. Okay? Isto depois também poderá ser tudo junto nas listagens automáticas do Arquimedes. E, neste caso, a segurança e a saúde. Ok? Pronto, então basicamente assim de uma forma geral o que o gerador de preços nos permite fazer será isto a nível de preços compostos. Claro que nós podemos depois consultar caderno de encargo, segurança e saúde, memória gráfica de materiais, enfim, outras opções que vão sendo consideradas aqui pelo programa, que já vimos será de consulta exatamente da mesma forma. Ok? Pronto. A partir daqui eu vou encerrar aqui o gerador de preços. Pronto, julgo que ficou uma ideia geral do que é que o gerador de preços faz. Mas agora o que vamos fazer é, nós vamos trabalhar no pré-dimensionador. Ou seja, nós vamos aqui aos pré-dimensionadores de medições e orçamentos. E o pré-dimensionador então é um programa que nos permite determinar de forma aproximada os custos de construção de edifícios cuja função principal seja a habitação. Pronto, estes programas geram a lista de trabalhos e quantidades e recolhem a informação dos custos do gerador de preços. Ou seja, o pré-dimensionador em si é um software muito simples de usar. Nós temos que pensar isto numa fase de pré-projeto, ou seja, onde há uma ideia de algo que vamos fazer, em que a única coisa que nós sabemos é que onde é que vamos fazer, onde é que pensamos que vamos fazer e qual é a área que vamos construir. E a partir daí o programa gera-nos uma estimativa orçamental de uma forma rápida e com uma justificação grande, porque é possível nós exportarmos o articulado para o Arquimedes, onde temos o articulado justificativo super completo, com todos os elementos considerados. Pronto. Neste caso, o que nós iríamos fazer aqui seria, ou seja, responder a estas questões que estão aqui, neste caso, qual é o país, vamos manter Portugal, o tipo de edificação, bom, aqui poderíamos escolher alguns destes que estão aqui, neste caso, habitação unifamiliar isolada, habitação unifamiliar entre paredes minheiras, edifício multifamiliar isolado, ou multifamiliar entre paredes minheiras, e, neste caso, habitações em banda isoladas e em banda que terminam entre paredes minheiras. Neste caso, eu vou fazer um pequeno exemplo que já estará aqui por defeito, que é o edifício multifamiliar isolado. Iríamos continuar a fazer o seguinte, iríamos dizer que temos o gerador de preços, sim. Aqui será a configuração, ou seja, a localização da obra, e como podem ver, basicamente isto é a parametrização do gerador de preços, para o gerador de preços saber então o que é que vai usar, sobre que critérios é que vai calcular os preços. Neste caso seria a mesma situação que tínhamos falado há um bocadinho, a possibilidade de fotografia ao mercado e a localização. Continuando aqui no seguinte, seria o município. Seguinte, qual a geometria da planta? Pronto, seria também fazer aqui a escolha da geometria que nós estaríamos a prever que ela fosse. Os dados urbanísticos, ou seja, agora são sempre campos em aberto, ou seja, eu aqui colocaria a superfície do lote,
Aqui colocaria o número de pisos acima da rasante, incluindo o resto de chão, e número de pisos abaixo da rasante, no caso das caves. Pronto, tínhamos resto de chão mais 4 pisos e uma cave. Dados do edifício. Bom, nos dados do edifício nós vamos dizer então ao programa quantos tipos de habitação é que temos, ou seja, nós aqui dizemos se temos pátios interiores ou não, quantas escadas comuns nós temos no edifício, e neste caso, tendo um tipo de habitação, quer dizer que vão ter, e neste caso, 8 T3. Okay? Se eu tivesse, por exemplo, 4 T2 e 4 T3, eu teria que colocar dois tipos de habitação, em que o tipo A podia ser, então, 4 T3 com uma casa de banho e WC de serviço, e o tipo B seriam 4 T2 com, por exemplo, duas casas de banho. Ou seja, isto no caso, então, de termos mais do que um tipo de habitação. Bom, neste exemplo, temos efetivamente apenas um tipo de habitação, e então para a área ou para a superfície construída que vamos colocar aqui, vamos admitir que temos 8 T3 com uma casa de banho e WC de serviço. Vamos contabilizar o mobiliário de cozinha no orçamento, podemos aceitar. A partir daqui é a superfície construída, ou seja, ou podemos colocar por total e o programa desdobra estes dados nestes campos, ou então vamos por utilizações, em que, por exemplo, teríamos 1200 metros quadrados de construção, 300 metros quadrados para elementos comuns, local comercial 300 metros, garagem 900 metros. Atenção, estes valores já estão aqui, mas isto, enfim, bem perfeito, até pode ter sido alguma opção que veio anteriormente, mas isto são dados editáveis, ok? Nós a qualquer altura podemos editar. Então a superfície total construída, no caso que estamos a estimar, são 2.700 metros quadrados. Seguinte, nível de qualidade geral. Este é o nível de qualidade geral da construção. Básico é a construção normal, que se faz cá no país. Médio já é a construção com algum luxo. Ou seja, à medida que vamos subindo estas opções, e por exemplo no caso do alto, o programa no alto vai buscar os materiais mais nobres do gerador de preços. Ou seja, vamos incrementando muito o custo. Mas numa situação normal, o básico é a construção corrente. A partir daqui, se nós, então, colocar esta opção, se quisermos no orçamento contabilizar o custo das infraestruturas de logrador, e no caso do edifício ter uma piscina, colocaríamos ali o visto em piscina. De qualquer forma, o programa, mesmo com infraestruturas de logrador, acabamos por dar a estimativa orçamental com os custos da infraestruturas de logrador à parte e depois com os dois somados. A fundação qual é que é o tipo de fundação que nós vamos ter, ou seja, neste caso, sapatas e vigas de fundação, o tipo de terreno, eu vou considerar argila e semidura, de referir que o programa, se eu colocar um terreno cada vez pior, ele vai-me pré-dimensionar as sapatas cada vez maiores. Ou seja, isso vai ter sido em conta, vai ser tido em conta na estimativa orçamental e aqui pelo pré-dimensionador. A partir daqui, o tipo de estrutura, botão armado de laje maciça ou botão armado de laje aligeirada, no caso de frigotas, posso manter aqui botão armado de laje maciça, há outras hipóteses. As instalações, pronto, vou colocar aquecimento para a instalação de ar-condicionado, instalação solar térmica, instalação de gás e tudo sem centralização de contadores relativamente às águas e às elétricas. Fase seguinte, abastecimento de gás, sim, gás natural. Fachada e cobertura, nós temos fachada para a rua de um pano, 2 panos com isolamento, 2 panos sem isolamento e com isolamento ou ventilada. Isto seríamos então escolher aqui algumas hipóteses. O revestimento das fachadas, se é contínuo, se é face à vista, se é ladrilho cerâmico, se é pedra natural, etc. Contínuo. A estelaria exterior e a cobertura vou pôr inclinada e plana, porque senão podia ser plana ou então inclinada. Seguinte. Revestimento de pavimentos. Cozinha, ladrilho cerâmico. Casas de banho, ladrilho cerâmico. Varandas, ou então, por exemplo, podemos colocar aqui mármore. Varandas, ladrilho cerâmico. Resto da habitação, laminado, ou madeira, o que fosse, mas como será laminado. E os elementos comuns do edifício marmorite. Faria novamente o seguinte. E por fim temos os revestimentos das paredes. Ou seja, cozinha, ladrilho cerâmico, casa de banho, poderia colocar pedra natural ou gesso não, ladrilho cerâmico, podemos meter aqui ladrilho cerâmico. E o resto da habitação, gesso ou endosso ou reboco. Ok? Vou deixar aqui gesso. E pronto, e a partir daqui faz o seguinte, o programa vai-me calcular o orçamento de execução material. Ok? Pronto, agora o programa aqui vai gerar, ou vai varrer aqui os vários capítulos que vão ser gerados, vai começar então
a criar ou compilar todos os dados introduzidos. Pronto, a partir daqui já fez a compilação dos capítulos, vai calcular então a medição e o orçamento. A calcular a medição porque, reparem, nós apenas dissemos que temos 1200 metros quadrados disponíveis para a construção no caso da habitação. Ele a partir daí tem 8 T3, né, com uma casa de banho da WC de serviço, e ele agora vai ter que estimar as áreas de cada um dos compartimentos, de cada um dos quartos, das casas de banhos, da sala, da cozinha, etc., dos corredores. Isto é feito, enfim, a CIP analisou e tal cruzeiros e chegou-se a uma relação de áreas, não é? Que é comum. O programa não vai colocar casas de banho com 20 metros quadrados e quartos com 8 metros quadrados. Pronto, isso, ou seja, esse programa não vai fazer. E pronto, e a partir daí então o programa calcula a medição e a partir daí da medição automática estar feita, pode então passar a calcular o orçamento em si. Já tem então medições feitas e pode multiplicar então esse valor pelo custo unitário de cada um dos preços compostos. Então, como podem ver, o programa contabiliza todos estes campos: o condicionamento, a fundação, as estruturas, as fachadas, as divisões, etc, etc. Pronto, este será o último capítulo, Segurança e Saúde, e a partir daqui temos então o orçamento de execução material. O orçamento está gerado aqui. Eu de qualquer forma vou clicar neste símbolozinho que está aqui. Pronto, e a partir daqui temos uma listagem com os dados que nós consideramos e depois por fim temos então aqui o orçamento de execução material, ou seja, os valores discriminados por cada uma dos capítulos, qual o seu valor, qual a sua contabilização de euro por metro quadrado e a percentagem sobre o peso de cada um no orçamento. Aqui temos então o orçamento de execução material do total da estrutura, ou seja, que neste caso ficaria 449,99 euros por metro quadrado, e aqui ainda por baixo com então o custo das infraestruturas de logrador. Aqui em baixo temos o gráfico de barras, em que dá-nos o peso de cada uma das especialidades da estrutura nos orçamentos. Neste caso, a estrutura, os revestimentos, as instalações, pronto, vão, e as infraestruturas de logrador, mas estão de casa à parte, até porque nós consideramos uma área bastante grande, estamos a falar de 3 mil metros quadrados, e pronto, tudo o que foi considerado ali, árvores, relva, etc, etc, todos esses dados são contabilizados. Pronto, isto também depois pode ser exportado para RTF, DocX, PDF, etc, mas para todos os efeitos, a nível da orçamentação, a nível da estimativa orçamental, o programa que nos fará é isto. A seguir, o pré-dimensionador permite-nos também, vamos ver esta parte agora assim um bocadinho mais sem aprofundar muito, isto também é imediato, a quantificação de manutenção de sinal, ok? Pronto. Isso o programa vai-vos contabilizar também de forma automática. Fora isto, a seguir temos então o índice de sustentabilidade. Pronto, temos aqui, da mesma forma, podemos ver então, a listagem está aqui, então, orçamento de execução material, aplicação de manutenção de sinal e a relação de um com o outro, uma dívida pelo outro. E aqui, pronto, o índice de sustentabilidade do edifício, 3,5. A seguir, temos então o estudo de viabilidade imobiliária. Eu neste caso, neste pequeno módulo, o que nós podemos fazer é, ou seja, dizer qual é a duração de promoção, quantos meses, ok? Se tivermos custo de aquisição de terreno, nós clicamos agora nestes campos e aqui no custo, nós colocaríamos o valor do terreno, o valor que fosse, ok? Obras de urbanização exterior pendentes de execução, se aplicasse, demolição de edificações existentes da mesma forma, indemnizações, etc. Nós poderíamos quantificar isto tudo aqui. Nos custos da construção, pronto, isto já vem da estimativa orçamental com, neste caso,
isto aqui estará por defeito, isto podemos alterar. O que nós estamos a expectar de nível de lucros e gastos gerais, neste caso total orçamentado de contrato, os custos de promoção, ok? Notário e registros, honorários dos técnicos, licenças e taxas, seguros e organismos de controle externo, a gestão administrativa, outros custos de promoção, vamos contabilizando aqui a nível percentual, ok? Comercialização, financiamento e taxas, a mesma coisa, ou seja, tudo sempre a nível percentual, relativamente ao que foi medido pelo programa anteriormente, o total de vendas, ok? Ou seja, nós neste caso o que é que temos? Temos que qual é que é o preço de venda que nós vamos colocar para cada um dos campos, ou seja, neste caso para a habitação vai-se considerar que o euro por metro quadrado de venda, estamos a falar de 1.200 euros por metro quadrado para venda, e a partir daqui o programa vai contabilizando o que estiver aqui estipulado para nos dar o valor total de vendas. A partir daqui temos lucro antes de impostos tanto, lucro líquido depois de impostos tanto, e nesta opção que está aqui, estudo de viabilidade imobiliária, gera-nos uma listagem bastante extensa que, enfim, faz um apanhado de tudo aquilo que foi escolhido, tudo o que foi considerado e pronto. Com estes dados todos, ou seja, uma geração automática desta listagem, de fluxo de entrada, previsão de ganhos por vendas, estimativa de despesas, enfim, etc. Tudo relativamente àquelas opções que foram consideradas anteriormente. Okay? Aqui fora, gastos de exploração, gastos de promoção, etc, etc, etc. Isto da mesma forma também pode ser explicado. Pronto, ou seja, o gerador de preços, o pré-dimensionador terminaria aqui, ou seja, estas são as várias vertentes que o programa tem a nível de estimativa orçamental. Pronto. O último passo para o pré-dimensionador seria efetivamente a exportação desta estimativa orçamental para o Arquimedes. Antes disto, o que nós vamos fazer é, eu vou encerrar aqui o programa e vou encerrar agora o gerador de orçamentos. Okay? Nós estivemos aqui, vamos abrir o gerador de orçamentos. E o gerador de orçamentos permite-nos fazer o quê? Ou seja, ele vai trabalhar sob o pré-dimensionador. Ou seja, a primeira coisa que o gerador de orçamentos vai fazer é correr o pré-dimensionador. E é isso que vamos fazer agora. Ou seja, eu vou fazer sempre o seguinte, ok? Porque as opções que eu tenho aqui vão ser exatamente iguais àquelas que nós estivemos a ver anteriormente. Pronto, eu vou fazendo sempre o seguinte, que este é o pré-dimensionador, para todos os efeitos, ok? Vou fazer sempre o seguinte, e faço terminar. A partir daqui o programa faz então a compilação dos capítulos todos, e o que nos vai permitir o gerador de orçamentos é, ou seja, alterar em mais profundidade esta estimativa orçamental, ou seja, numa situação que, vamos imaginar, ok, tínhamos feito uma estimativa orçamental, o valor obtido, ok, corresponde àquilo que estávamos a expectar e tudo bem, ok, então em princípio irá seguir a obra. E já há uma ideia mais aprofundada sobre o que é que nós vamos ter, se calhar a nível de materiais, ou a nível da própria estrutura, ou algo do género, ou seja, vamos refinar esta estimativa orçamental. E temos duas hipóteses, o projeto básico e o projeto de execução. O projeto básico é muito simples, ou seja, a nível de dados de envolvente, a única diferença, nós aqui não temos diferença nenhuma, a nível do lote é que poderíamos colocar o perímetro do lote, a geometria da planta é a mesma coisa, a nível de habitações teríamos a possibilidade de dizer ao programa qual é que era a superfície construída por utilização, ou seja, está considerado 138 metros quadrados para cada habitação, para cada T3, na caso da varanda coberta, ou era varanda descoberta, quantos metros quadrados, no próprio edifício poderíamos colocar também a cota de rachão acima da rasante, qual é que é o valor, nos pisos, qual é que é a altura livre efetiva de cada piso, e editando cada um deles, temos a possibilidade de dizer qual a altura livre de cada piso, como podemos fazer anteriormente, mas também qual o comprimento total da fachada para a rua, qual o número de habitações em cada piso, ou seja, nós podemos ter um piso com 3 T2 e outro com 2 T3, e etc. E poder identificar isso no programa. Relativamente às superfícies construídas em cada piso, a nível de elementos comuns, se os escritórios estivessem neste piso, nós colocaríamos ali um visto
iríamos identificar então quantos metros quadrados tem para esse elemento, ou seja, seria refinar um pouco mais a minha estimativa orçamental. No caso do projeto de execução, aqui é bastante diferente, ou seja, nós aqui podemos editar cada um destes elementos que estão aqui e a partir daqui fazer alterações. Por exemplo, se fôssemos aqui a revestimentos, dentro de revestimentos, nestes casos, por exemplo, interiores, ou seja, podemos então editar cada um destes campos e, por exemplo, no caso da cozinha, nós tínhamos então de pavimento de parede, nós podemos ir ao pavimento e no pavimento temos ladrilho cerâmico, ok? Mas podemos vir aqui à qualidade, ok? E na qualidade, o programa agora vem, isto já está linkado de qualquer forma ao gerador de preços, mas vai-nos ao campo do gerador de preços, relativamente a esta parte de revestimentos, e agora poderíamos fazer alterações aqui, ou seja, se não fosse lâminas de polietileno que iríamos colocar no isolamento acústico, se fosse lá minerais, iríamos colocar lá minerais. Se for argamassa autonigolante, se tem ou não tem, se tiver, colocamos um visto. Relativamente ao pavimento, se é colocado com adesivo, se é colocado com argamassa, qual o material de colocação, se é grés acústico, esmaltado, etc., o material de enchimento de juntas. Enfim, nós poderíamos, dentro de cada um destes campos, o gestor jogador é a mesma coisa, podemos dizer o que é que o programa está a considerar em cada um deles, podemos editar a muito mais profundidade tudo aquilo que temos aqui. E a qualquer altura passamos para os resultados e pronto, e recalcular esta estimativa orçamental. Por exemplo, no caso de laje, nós temos 100% de laje maciça, mas eu poderia ter laje fungiforme com, por exemplo, 30% de laje fungiforme e 70% de laje maciça. E no caso de laje fungiforme, obviamente teria que dar as suas condições, mas poderíamos colocar então, efetivamente, considerar dois tipos de solução de laje. E é isso então a diferença que o gerador de orçamentos nos permite fazer relativamente ao gerador, ao pré-dimensionador. Ok? Pronto. A partir daqui, nós podemos então exportar isto para o orçamento, ou seja, para o Arquimedes. Eu vou clicar aqui na exportação, porque clicando aqui em resultados, dá-me novamente o orçamento de execução material. Recalculado, neste caso, se eu tivesse feito, se eu tivesse feito alterações. Pronto, o programa então vai-me calcular esta situação. Esta passagem que o programa tem que ter para compilar o orçamento terá que ser feita sempre. Até porque quando nós abrimos o gerador de preços, estamos a criar uma obra nova no gerador de orçamentos. Não é? E então o programa internamente tem que recalcular o orçamento com base naquelas opções do pré-dimensionador. Eu às vezes aqui estou a trocar um bocado o nome, mas isso não, tentei não enganar. Gerador de preços é uma coisa, gerador de orçamentos, efetivamente é outra. Aqui está o último capítulo, então, igual ao pré-dimensionador. Seguidamente, então, vamos exportar para o Arquimedes. Para nos ver o que é que podemos, a partir destas estimativas orçamentais, fazer as alterações que podemos fazer no Arquimedes. Pronto, a partir daqui eu vou já criar um orçamento, chamar isto novo, aqui posso até escolher um método diferente, vamos por aqui, por exemplo. Aqui, e a partir daqui eu vou gerar estes documentos todos, tudo que vem agregado ao gerador de preços, e vou exportar para Arquimedes, mas podemos exportar só para o visualizador, caso não possuíssemos o Arquimedes, exportar para o Arquimedes e depois gerar o orçamento em Excel, dá para fazer isso, ou da C3 ou da C3 para Presta, mas eu vou exportar para Arquimedes.
NumArchive vai ler os dados do gerador de orçamentos para incluí-los então num novo orçamento do Arquimedes. Pronto. A partir daqui, então, que nós vamos aceder a isto seria quase trabalhar com uma folha de Excel avançada, digamos assim, ou seja, os preços, o Arquimedes está muito mais avançado e está pré-formatado para nos auxiliar a criação e a manipulação dos orçamentos em si. Este orçamento que eu vou fazer aqui, que vou pôr aqui, vai ser uma alteração, ou seja, mostrar que dá para alterar preços, dá para alterar rendimentos daquilo que nós importamos, dá para medir novamente e medir diretamente ou medir sobre o XF e até de certa forma criar diagramas de Gantt não automáticos, porque nós temos que lhes dar os campos, enfim, evitar as suas durações de cada tarefa e também a possibilidade de criar autos de medição. Pronto. A partir daqui nós temos o nosso orçamento. Ele está todo desdobrado. Isto será também como um explorador do Windows, a mesma coisa. Ou seja, no caso de escavação de cabos 2 metros de profundidade, se eu desdobrar este preço composto, eu temos aqui então a decomposição de cada um dos preços. Se eu fechasse aqui o condicionamento do terreno, fundações e fosse aqui as estruturas, por exemplo, pilar retangular, quadrado, tão armado, temos então aqui a decomposição de cada um dos preços. Isto que está aqui é editável. Ou seja, se eu não concordasse que este botão, porque eu arranjo outros valores, tenho descontos, e nós temos que ter atenção que o gerador de preços, há uma pessoa que pode fazer mais barato, ter um preço mais barato para uma coisa e outra pessoa ter o preço mais barato para outra e mais caro para a mesma. O gerador de preços não pode trabalhar com descontos, né? Porque há muita gente que obtém descontos nos determinados materiais e em outros não, e outros construtores terão a mesma situação com outros materiais diferentes. Normalmente o programa que tem são valores tabelados. Agora, dentro do próprio orçamento, se eu conseguisse, neste caso, ter o botão ser 25,30 a 90 euros, o metro cúbico, eu posso chegar aqui, colocar 90, faço Enter, e todos os preços compostos que têm este preço simples, o valor vai passar a ser 90 de forma automática e o orçamento é logo recalculado de forma automática. Ok? Estes são os rendimentos que também podem ser editados e o próprio texto pode ser editado. Não havia sentido ter algum problema. Por exemplo, na viga rasa, botão armado, nós vimos aqui ao botãozinho do gerador de preços e o programa o que vai fazer é que vai-me aceder ao gerador de preços exatamente ao campo das vigas, onde nós podíamos fazer então uma pequena alteração caso me tivesse enganado. Por exemplo, nós tínhamos deixado ali, considerado ali o botão ser 25,30, o que eu iria fazer, afinal enganei, nós tínhamos era ser 30,37, fazemos aceitar e o orçamento é recalculado e este preço é colocado novo aqui, ou seja, fazemos uma pequena alteração. Da mesma forma que eu também poderia alterar este texto de forma manual. Estas medições que estão aqui são todas medições que vieram do gerador de orçamentos ou do pré-ensinador. Estes valores que estão aqui são editáveis também, ou seja, nós temos um X comprimento de vigas rasas, se efetivamente não fossem 682, fossem 650, nós podemos colocar aqui 650 e a medição é recalculada, ok? Da mesma forma que nós podemos, no caso de revestimentos, o que aqui é mais simples mostrar, pinturas não, mas vamos aqui, por exemplo, pavimentos. Nós temos aqui base de pavimento interior de argamassa autonivelante, tal, e o programa já me cria de forma automática uma separação, uma medição detalhada dos vários elementos. Se houvesse aqui alguma coisa para modificar ou para acrescentar, bem, nós podíamos dizer aqui, bem, cozinha. Nós temos a cozinha 12,86 metros quadrados. Nós poderíamos, no DXF, ou aqui no botãozinho DXF, importar uma máscara. Eu vou tentar encontrar aqui uma máscara qualquer. Por exemplo, pode ser aqui no disco. Aqui, exemplos. Isto é como estarem a aceder pelo explorador, não é? Até à diretoria onde guardaram a vossa planta de cabo. E a partir daqui, eu vou importar uma planta qualquer. Nós iríamos fazer a medição da cozinha. Temos aqui a cozinha. Eu vou medir de uma forma um bocadinho tosca, ok?
Mas, reparem, podemos fazer medição de contagem, comprimentos lineares, comprimento poligonal, circular ou áreas, ou neste caso superfícies retangulares ou poligonais. Na superfície retangular, clicando no F3 ou naquele símbolozinho que está ali, nós podemos capturar a interseção de linhas e a partir daqui, reparem que o programa captura uma arquitetura. Eu poderia vir aqui, clicava neste ponto, e iria, pronto, sem estar com grande critério aqui, até porque depois também podemos ligar o ortogonal e fazer isto mais direitinho, mas pronto, isto são tudo opções que o programa tem e permite-vos medir mesmo ao milímetro. Eu poderia vir mais ou menos aqui, e aqui até poderia nem ter a captura, cava aqui, botão direito do rato, e o programa faz medição da área desta cozinha, sem contabilizar. Pronto, claro que poderia ter vindo por aqui, da dispensa. Então tínhamos ali 19,54. Quer dizer que ao encerrar esta janela, nós temos então esta medição que está aqui, que nós podemos chamá-la de cozinha e apagar aquela medição que está ali. Então, efetivamente, em vez de termos 12,86, até não seria isso, seria 19,54. Ou seja, nós podemos retificar manualmente as medições que veio de forma automática do programa e até medir no CAD e colocar aqui as medidas, ou então até medir sobre o DXF. O medir sobre o DXF é bastante prático, porque eu a qualquer altura clico aqui 2 vezes e o programa diz-me quais foram as fronteiras que eu considerei para medir, ou para o facto de se me esquecer de medir alguma coisa ou não. Pronto, dentro desta opção, o que nós podemos fazer ainda no programa é criar o diagrama de Gantt, e no diagrama de Gantt não existe nenhum, vamos criá-lo, colocaria aqui o nome do diagrama, dizia que era a nível de capítulos, o tipo de importância a aplicar era sobre a importância do orçamento, aceitaria, e a partir daqui vou ajustar aqui o meu diagrama de Gantt. Como podem ver, o programa cria-me um dia por cada trabalho. O que é que eu poderia fazer? Bem, eu posso deslocar este trabalho, como posso aumentá-lo manualmente, ou seja, poder chegar aqui e dizer que eram X dias. Ou posso clicar com o botão direito do rato em cima da tarefa e vou à informação da tarefa e digo qual é que é a data de início. Por exemplo, podia ser dia 10. Qual é a data de fim? A data de fim podia ser dia 24. Estávamos a falar de 10 dias e ao aceitar, o programa vai-me criando. Da mesma forma como poderia criar dependências, ou seja, eu poderia criar, neste trabalho, editava uma dependência que o meu trabalho de drenagens horizontais, relativamente ao movimento de terras, né? Vai começar justamente depois. Começa a começar justamente depois. E eu aceitar, estou a criar então uma dependência. Okay? E poderíamos fazer isto para todos estes trabalhos que estão aqui. Pronto, eu vou só colocar algum destes trabalhos para este lado, pronto, por aqui abaixo, e a partir daqui podemos sempre ajustar a nossa janela. E deveria então editar todos estes trabalhos. Porquê? Porque depois de ter estes trabalhos todos com o seu início e fim direitinhos e com as dependências, se fosse o caso, nós podemos gerar então o plano de pagamentos, ok, aqui, ok, bem como o gráfico, ok? E no gráfico temos o gráfico no programa financeiro, aceitamos, e temos então o gráfico criado a nível de pagamentos, ok? Pronto. Diagrama de Gantt pode ser criado programa e mesmo depois de criando é possível também a sua exportação, ou seja, nós podemos exportar isto para MS Project, se pretendermos. Okay? Pronto. Relativamente aos autos, bom, o programa agora só está a criar aqui o diagrama de Gantt, estará a gravá-lo. Os autos também é bastante simples, ou seja, nós com este comando, adições autos, eu vou fazer apenas um, porque não há necessidade, isto depois é repetitivo. Nós nos autos, dados de autos, nós diríamos então qual o número do primeiro auto, a data de licitação, data de adjudicação da obra, data de início dos trabalhos e a data de conclusão de trabalhos. Podia colocar que a data de conclusão de trabalhos era dia 24/4. E a partir daqui aceitava. E quer dizer que quando eu estou, por exemplo, em movimento de terras e edificação, o programa sabe que está medido 3.000, mas eu quando vou aqui à quantidade data parcial, vou dizer, por exemplo, no primeiro mês, né, porque estamos a fechar o primeiro mês, estamos aqui no data em curso auto número 1, eu fiz 3.100 metros quadrados de movimento de terras. O que é que acontece? Quando eu me posicionar sobre a quantidade data parcial, o programa considera logo automaticamente a mais 100. Ok? O que quer dizer que ao fechar este auto,
eu já vou ter autos de trabalhos a mais. Ou seja, se eu for aqui a autos, encerrar autos, e encerro este auto e digo que este auto foi no dia 24 do 4 e aceito, o programa limpa este dado, ou seja, todos os dados que nós incluirmos aqui, que nós estivéssemos a quantificar relativamente aos trabalhos do primeiro mês são limpos e automaticamente estamos a trabalhar no auto número 2 e seria agora começar a incluir mais e mais e mais trabalhos que foram executados. E basicamente o trabalho é este, é sequencial. A partir daqui, clico na listagem, nas listagens, o programa depois, enfim, tem um leque vastíssimo de tipo de listagens que podemos tirar. E a partir daqui, por exemplo, autos de medição, isto é o formato 3 do auto de medição. Se clicássemos aqui em imprimir, vou fazer uma vista preliminar, pronto, temos o auto número 1, é isto que eu vou contabilizar, e ele avisa-me já que foram detectados autos de trabalhos a mais neste período, para não me esquecer, e a partir daqui tínhamos então esta possibilidade de listagem da auto de medição, temos a quantidade, o preço, a importância, o mês anterior acumulado, ou seja, neste caso já temos 0%, enquanto todos os outros trabalhos está tudo a 100%, bem como nós poderíamos também gerar o auto de trabalhos a mais, se eu quisesse imprimir o auto de trabalhos a mais relativamente ao auto número 1, posso aceitar. Isto são opções que depois podem ativar ou não. Tipo de códigos, se querem hierárquico ou próprio, por exemplo, se querem hierárquico, ele vai-me alterar o A, B, B por aí fora e vai colocar 1.1, 1.1 de forma automática. E cá temos o auto de trabalhos a mais que o programa já considera de forma automática por ter fechado um auto com trabalhos com uma medição, uma quantidade autoparcial superior àquela que foi medida por mim. E pronto, sendo assim, de forma geral, é isto que os pré-dimensionadores e o gerador de orçamentos, que depois com a exportação para o Arquimedes, que é o programa de orçamentação de base, que me permite alterar tudo, desde textos, desde rendimentos, desde preços, desde quantidades, etc. É isto que me permite fazer a partir do momento que vou retificar o meu orçamento, adaptá-lo à situação extrema real, principalmente a nível de medições, e depois também tenho esta possibilidade de criar diagrama de Gantt e criar também os autos de medição de uma forma bastante simples.